Bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Eu escrevi o poema, esse poema que foi o preâmbulo deste vídeo, porque ainda ontem eu estava vendo uma mulher se vangloriando, dizendo que é Deus quem faz a agenda dela. E o que me leva também a refletir a respeito do que nós temos visto na atual conjuntura. Essa mulher falava de uma forma arrogante, como se ela fosse literalmente, como se Deus tivesse se manifestado de forma visível a ela. Algo similar quando aconteceu com João, nós lemos no capítulo 2 de Apocalipse, ou capítulo 1, quando Jesus Cristo se manifestou a João na ilha de Patmos. A grande realidade, por motivo deste poema, veio ao meu coração até esta manhã, quando estava orando a Deus. Porque, infelizmente, quantos não estão cavando o seu ministério? Pagam grandes quantias para participar de determinados seminários, e seminários são feitos com o intuito de angariar dinheiro, e nem sempre o propósito é de colocar Deus em primeiro lugar. Falo isso porque a gente hoje tem convivido com certos testemunhos de pessoas que, infelizmente, acabam até mesmo envergonhando este mesmo Evangelho. Então eu parei para orar a Deus, e depois que eu escrevi este poema, me veio ao coração um texto que está em Atos dos Apóstolos, nas palavras de Paulo, no capítulo 20, muito conhecido, onde testifica-se o seguinte a partir do versículo 21. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do seu Evangelho e da graça de Deus. Principalmente esse versículo 24 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que testifica que em nada considero a minha vida preciosa. Na contramão dos fatos, por isso é que eu me volto a essas questões de pessoas que pagam uma quantia exacerbada para se tornarem pregadores do Evangelho. E, ironicamente, depois que eles conseguem se firmarem, e quantos não recebem, não passam, melhor dizendo, a cobrar os tubos em dinheiro para cantar em determinados lugares, para pregarem. Não sou tão radical. A própria palavra diz que digno é o obreiro do seu salário. Mas eu sou contra certos exageros, principalmente aqueles que cobram para pregar em igreja. Eu creio que até mesmo no seminário, algo semelhante, tudo bem, receber. Mas quando se vai a uma igreja, é tão contraditório, se torna até mesmo um paradoxo ao que eu li aqui em Atos dos Apóstolos. Se torna também um paradoxo quando nós vimos, e eu tenho um sentimento tão profundo, um apelo tão missionário, uma empatia tão grande em relação aos missionários, porque quantos missionários estão chafurdados nesses rincões, até mesmo de nossa nação, e que dirá em países em que sequer podem falar livremente do amor de Deus. Lá eles têm que fazerem as coisas, às vezes até mesmo escondidas, porque se são pegos. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma mulher chamada Ariadne, uma missionária, e ela falava de um outro homem que foi colocado dentro de um buraco, inclusive para tentar dissuadi-lo de falar do amor de Jesus Cristo, levar o seu filho. Esse homem fazia até suas necessidades fisiológicas dentro deste buraco. Tudo isso para que ele pudesse negar o nome de Jesus Cristo. Eu confesso que as lágrimas correram nos meus olhos. Mas ele mesmo, quando ao apelo do seu filho, ele preferiu continuar firme na sua fé.
Quando eu falo sobre, infelizmente, esse mercantilismo que nós vimos em nossa nação, quantos preletores, quantos pastores, quantos líderes estão se enriquecendo, eu costumo dizer, eu sei que é um termo muito forte, mas estão se locupletando, se absorvendo, se enriquecendo, ou seja, são lobos travestidos de ovelhas que comem, usam, usufruem da lã e da gordura das ovelhas, quando poderiam simplesmente investir incansavelmente em missões, para que o Evangelho fosse pregado a tantos que não o conhecem, e que a motivação não seja de se vangloriar, porque há aqueles também que se portam como popstar, como artistas, como conferencistas, mas esquece do princípio que está aqui. Por isso é que eu falei sobre o paradoxo. Eu fico olhando para a história de Paulo, um homem que tinha uma vida tranquila, ele era fariseu, estudou, era discípulo de Gamaliel, era um homem que tinha a cidadania romana, entre tantas outras coisas. Ou seja, ele era um erudito, era um homem com boas condições, mas ele mesmo diz que considerava tudo aquilo que ele tinha por esterco, que ele tinha por ganho como esterco. E um texto tão profundo que ele deixa em Gálatas, no capítulo 2, quando ele diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo nele pela fé. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas hoje, infelizmente, por isso é que eu falo tanto sobre o paradoxo. Eu oro a Deus que prepare sim uma agenda para mim, como no poema no início deste vídeo, mas uma agenda que eu não escolha onde eu vou pregar. Porque hoje quantos recusam uma igreja que seja de pequeno porte, porque priorizam aquelas que lhe darão mais status, mais fama. Mas que Deus me dê graça para que quando Ele, se for a vontade dEle me usar, que eu seja apenas servo. Tem um outro poema meu que eu não vou me lembrá-lo na íntegra agora, mas que eu faço uma analogia de uma sombra. E nesse poema eu falo que nós deveríamos ser como uma sombra. A sombra nos acompanha para onde formos. Assim deve ser o homem como a sombra de Deus, seguindo seus movimentos, ou seja, como está escrito aqui no no capítulo 20 desse texto de Paulo, em que ele declara, me parece que no início, quando eu comecei a ler no versículo 21 ou 22, em que ele disse que ele sabia aquilo que o Espírito Santo lhe avisava. Hoje nós, infelizmente, quantos não são guiados pelo Espírito? São guiados pelos seus próprios interesses e fazem a sua agenda a bel prazer, com o intuito ou de lucupletarem-se, ou de então se envaidecerem nesses shows da vida, enquanto almas estão perecendo. Bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Que não seja assim comigo. Por isso, como eu disse no início, no poema que ficou testificado, prepara uma agenda para mim, Senhor, mas que não seja segundo um grande líder, que não seja segundo os meus próprios conceitos, mas segundo seja segundo o propósito desse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. E para concluir, vale a pena lembrar um texto no capítulo 13 do livro do Evangelho escrito por João, em que Jesus Cristo vendo os discípulos e segundo a cultura judaica, aquele que lavava os pés, porque tinha esse costume de lavar os pés dos visitantes, não havia quem lavasse os pés, no capítulo 13 de João. Então os discípulos ficavam olhando um entre si, um para o outro, quem se submeteria a tão vergonhosa atitude. E Jesus Cristo simplesmente pega uma talha, um pano, e começa a lavar pés por pés dos apóstolos. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Esse é o princípio, esse é o exemplo e esse é o paradoxo da atual conjuntura. E que Deus, por sua misericórdia, me dê uma agenda, mas me dê também uma talha e uma toalha.